Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. É, Vamos ver o vídeo de hoje, né, o gráfico do Bitcoin, comentar um pouco a respeito da super quarta-feira, né, a decisão do Fed aí de manter os juros aí. E teve a notícia aí também de uma aposta que o rapaz fez aí por que o Bitcoin bateria US$ 1 milhão em 90 dias. E a gente vai comentar a respeito dessas coisas e vamos, no final, fazer o nosso tradicional estudo filosófico. Então, sem delongas, vamos iniciar o vídeo, né, falando aí da super quarta-feira do Fed, né? E a gente viu que eles resolveram manter aquilo que o mercado já esperava, aumento de 0,25 pontos base, né, 0,25 pontos percentuais. Então o mercado já aguardava esse movimento aí. E o fato é que o Fed já estava, né, mais perdido do que segue em tiroteio, né, tentando fazer a elevação das taxas de juros para controlar a inflação, reduzir, né, o emprego, essas coisas todas aí que eles esperavam para desaquecer a economia, mas não vinha surtindo o efeito esperado e os aumentos dos juros. E aí, para terminar, dois grandes problemas para o Fed. Um é que estavam ficando sem possibilidades já de fazer novos aumentos aí, porque a água já estava batendo na bunda, como um bom dito popular, né, diz. Né? Os seus gastos aí, né, do governo já estavam chegando no teto, e isso daí estava sendo bem prejudicial para eles. E agora, né, além de ter esse fator, aí, agora a gente tem a quebra lá do SBV, o Silicon Bank, Silicon Bank Valley, né, do lado do Vale do Silício lá. Ou melhor, SVB, né, Silicon Valley Bank, né, o Banco do Vale do Silício. E aí a gente vê a situação aí, né, isso disseminou um medo generalizado no mercado aí das pessoas, né, não confiando em bancos, e os bancos aí, grande parte deles aí com possibilidade de não conseguir cumprir os seus compromissos até então honrados. E aí, diante de um possível colapso no cenário aí do sistema bancário, o Fed resolve imprimir, ligar as suas impressoras para salvar os bancos mais uma vez. Essa história nos remete à lá crise de 2008, na qual surgiu um certo ativo, uma certa moedinha digital, para justamente que as pessoas não, os mais pobres, não fossem penalizados, né, nesses resgates de grandes bancos, de grandes cagadas de políticos, de pessoas sem escrúpulos no mercado financeiro. E aí quem arca com a conta geralmente são aquelas pessoas mais pobres. E aí surgiu o Bitcoin. E o Bitcoin tem essa característica aí de reserva de valor e de ir contra o sistema financeiro tradicional. E o que a gente vê logo que as impressoras, é sinalizado que as impressoras vão voltar a imprimir, o retorno, né, a aceleração aí da subida do Bitcoin. Então a gente vê aí agora um cenário positivo para o Bitcoin. O Bitcoin momentaneamente descorrelacionado aí do S&P, mas se vocês forem e analisar o gráfico da Nasdaq, você vê que o Bitcoin está atrelado ou relacionado a esse gráfico da Nasdaq aí. Hoje, com o anúncio aí, o mercado não se moveu, né, nem para cima nem para baixo, continua ali no nível que está.
E vamos aí, né, aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, aonde que vai dar isso daí. Então, o que eu recomendo, né, se é que eu posso recomendar algo, né, a minha opinião, vamos colocar dessa forma, a minha opinião é a seguinte: short no estado e long no Bitcoin. E durante essa semana aí, uma notícia que chamou a atenção da gente aí é que um rapaz aí fez uma aposta aí lançou uma aposta no Twitter que ele, se fosse possível, montar um mecanismo no contrato inteligente para travar 1 milhão dele e 1 milhão de outra pessoa, que ele apostaria que o Bitcoin em 90 dias alcançaria a marca de US$ 1 milhão. Isso ele postou em resposta a uma postagem de uma pessoa que não acreditava na possibilidade de haver hiperinflação nos Estados Unidos. E aí, como resposta, ele lançou esse desafio aí, que se fosse possível, ele trancaria no contrato inteligente 1 milhão dele, 1 milhão de quem quisesse apostar contra ele, de que nos 90 dias próximos o Bitcoin chegaria a R$ 1 milhão, em resposta à hiperinflação dos Estados Unidos aí, que na espiral na qual os Estados Unidos vai mergulhar segundo a sua ótica. É plausível e possível que isso ocorra? A gente não pode duvidar de nada do mercado financeiro e nada que se diz a respeito a Bitcoin. Mas a gente acha que é um movimento assim impensado para ocorrer em 90 dias. Pode ser que ocorra, chegue a 1 milhão algum dia? Pode. A gente tem essa visão de longo prazo que chegará um momento que o Bitcoin chegará a US$ 1 milhão. O próprio Satoshi Nakamoto disse, né? Ou o Bitcoin valerá US$ 1 milhão, ou ele valerá zero. Então, em algum momento da história, chegaremos a essa marca histórica de US$ 1 milhão, mas não em 90 dias. Do ponto atual, US$ 1 milhão são 35 vezes de multiplicação. Se eu não me engano, isso daí dá 3.500% de valorização. Então, a gente não acredita nessa possibilidade aí. E diante disso, vamos dar uma examinada, uma olhada no gráfico do Bitcoin para ver o que o gráfico nos mostra nesse momento. Então, temos aí na tela o gráfico do Bitcoin. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Isso. Então, a gente vê aqui que o Bitcoin ele veio nessa recuperação aqui de dezembro para cá. Temos aqui o fundo uns $15.632 e a partir daí fizemos esse movimento expressivo. Voltamos para dentro daquelas caixas que a gente ia desenhando à medida da queda do Bitcoin, tendo como possibilidade possível fundo do Bitcoin aí, e nunca havia antes voltado para dentro dessa caixa, voltou, rompeu a caixa, voltou a retestá-la, caiu para dentro de novo e agora estourou para cima aí. E antes o Bitcoin estava batendo a cabeça aqui na média móvel de 400 dias, tá? E diante do aviso do Fed aí, das impressoras ligadas, o que aconteceu? Ele deu essa rompida aqui para cima aqui, e agora ele está nessa faixa aqui, sendo segurado aqui pelo... Como é que chama? Deixa eu lembrar aqui. Recordei. Wallace Wider, de 400 períodos. Então o Wallace Wider está segurando aqui. No momento o Bitcoin transita nessa faixa do
o Ellis Wider aí. Temos aqui, né, a caixa amarelinha, que ele já foi uma resistência para ele voltar, já era previsto isso daí. E os próximos alvos aí do Bitcoin é 32 mil dólares aproximadamente, na faixa dos 31.800, 33 mil dólares e 34 mil dólares. Se eu não me engano, o Super Trend. Ah, tá. E temos aqui ainda, né, essa caixa branca aqui que foi a primeira. Os 36 mil e 38.400. Mas aqui o primeiro alvo aqui próximo aqui, 31.850 aproximadamente, 32 mil. Se eu não me engano, o Super Trend no semanal ele tá aqui por volta dos 38 mil aqui. E aí ele muda a tendência majoritária de alta para o semanal também. Já aconteceu com o gráfico diário aqui. O que a gente vê nesse movimento do Bitcoin? Tem pessoas que a gente vê aí falando do fundo, do reteste dos 15 mil, de buscar os 10 mil dólares e tal. Eu acredito que essas pessoas, se ficarem esperando retornar lá, vão ficar chupando o dedo. Porque nesse movimento aqui, nessa subida expressiva, o Bitcoin rompeu aqui o VWAP. Passou acima dele, passou acima da média de 9 semanal, passou acima do VWAP, passou acima aí da média de 200 dias, passou acima da média exponencial de 72 períodos. Então, estando acima de tudo isso daí, o Bitcoin está extremamente, com viés extremamente altista. Então, eu acho muito difícil aí a gente retornar para esses patamares inferiores aí. Tá certo? Então, a gente vê o Bitcoin aí com esse movimento expressivo aí e creio eu que a alta seguirá aí. Podemos lateralizar, né, durante um bom período aí, para depois do halving começar aquele bull run ensandecido que a gente já viu outras oportunidades no Bitcoin. E falando em halving, deixa eu trazer aqui um indicador para a gente ver quão próximo nós podemos estar desse halving. Limpando o nosso gráfico aqui, a gente tem essa imagem. Vamos colocar no gráfico mensal que vai melhorar essa visualização para nós. O que nós temos aqui? Saímos da fase do azul claro, que é a queda do inverno aí, tá? A queda do inverno cripto. E o que ocorre quando muda do azul claro para o azul escuro? Temos aí um período de lateralização, né? E aí depois você tem o primeiro candle aqui do engolfo de alta no gráfico mensal, que nós falamos aí nos vídeos anteriormente, aí, sem ter o gráfico. Aqui está o engolfo mensal, candle de alta engolfando aqui, ó, o candle anterior. E a partir desse engolfo foi. E o que nós temos aqui nesse momento? Estamos na fase azul, lateralizamos, caímos, lateralizamos. Tivemos esse candle engolfando 1, 2, 3, 4 candles aqui. Certo? 4 meses anterior. E após essa subida aqui, ele vai subir, vai passar acima da média de 21 períodos no mensal, onde nós estamos nesse ponto, testando a média de 21 períodos no mensal. Então a gente vai passar para cima aqui dessa média de 21 períodos no mensal. Após isso, a gente vai ter, né, pode ter uma subida aí ou uma lateralização acima.
E depois do azul, a gente entra na fase aqui do roxo. E aí, após entrar no roxo, 7 meses após entrar no roxo, nós temos o halving do Bitcoin. Então aqui a gente tá. Deixa eu ver aqui. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos aí 5 meses para a mudança da coloração, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aproximadamente aí 1 ano para a gente ter o halving do Bitcoin. E aí quando tem o halving, explode para cima aqui, tá? Então a gente vê aqui no períodos anteriores a mesma movimentação, tá? Ó, azul acima da linha da média de 21, roxo, halving, amarelo, explosão para cima. Novamente. Esse gráfico aqui é incompleto, não é o BNX, BNX é o completo, mas pegou mais ou menos essa fase, ó. Roxo, halving, movimento explosivo do Bitcoin. Então, isso acontecendo, meus amigos, segurem-se, apertem os cintos, que esse movimento será explosivo, certo? Então vamos, a gente tinha para trazer aqui do gráfico do Bitcoin, era isso. Vamos agora passar ao nosso estudo filosófico. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas, segundo a natureza. E além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Epiteto em seus discursos. Então aí nós temos que Epiteto é bem direto nessa lição. Pergunta para nós, o que é então ser bem educado? Aí o ser bem educado, no caso aqui, não é questão da educação formal, né, de você ser uma pessoa polida, mas sim de educação, conhecimento, né? O que é então você ter conhecimento? O conhecimento nos liberta, o conhecimento, né, nos deixa livres para sermos os senhores dos nossos destinos. A gente não fica preso a nada e a ninguém, porque o conhecimento é libertador. Já dizia Jesus, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas segundo a natureza. Então a gente tem os nossos conceitos pré-formados e a gente vai adquirindo outros conceitos à medida que a gente estuda, que a gente aprende, a gente reformula os nossos conceitos, vê aonde nós erramos e aonde que nós podemos modificar aquele conceito errado e podemos corrigi-lo, e diante disso a gente vai formar a nossa base de conhecimento, a nossa estrutura racional. E isso vai ser o nosso guia para a gente poder tomar as melhores decisões. E a gente focar naquilo que está no nosso controle e não naquilo que não está. Não está no nosso controle as baboseiras que o Fed, Jerome Powell, Janet Yellen vão fazer lá nos Estados Unidos. Não está no nosso controle.
Eles querem apertar os juros, querem torar a economia lá, querem, né, aumentar o desemprego? Vão aumentar. O que está no nosso controle, no nosso racional? A gente já estudar, olhar para trás, ver que isso lá atrás não deu certo, não funcionou, e vermos que o Bitcoin foi desenvolvido justamente para esses momentos, para esses movimentos. E aí, o que está no nosso controle, está no nosso poder, a gente comprar Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, para a gente poder ficar livre desses parasitas estatais e tirar o Estado do nosso dinheiro. Sermos o nosso próprio banco, não confiar nos bancos tradicionais. Porque quando o negócio desgringola, ninguém quer assumir os prejuízos que você teve. Então é importantíssimo a gente ter esse racional desenvolvido para que a gente tome essas decisões. E aí a gente ter a calma, ter a paciência, não desesperar e aguardar o momento exato para nós tomarmos, né, as nossas decisões de entrada e de saída do mercado. Sendo que ter a visão de médio a longo prazo é fundamental para nós. Então, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês possam gostar. Né? Peço encarecidamente aí que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal aqueles que não foram inscritos e vejo vocês até um breve vídeo, um novo vídeo do canal, na próxima oportunidade. Muito obrigado à sua audiência, à sua paciência e nos vemos novamente aqui neste canal.